Deus, aleluia. Como o nosso Deus é bom, como o nosso Deus é misericordioso, né? Como o nosso querido pastor Maxwell falou aqui, que hoje, ao nos levantarmos, desde o momento em que nos levantamos, quantos motivos temos para agradecer o nosso Deus? Porque verdadeiramente o Senhor tem sido bom para conosco. Verdadeiramente o Senhor Ele tem nos amado e Ele tem cuidado de nós. Que o nosso Deus seja louvado e agradecido. Eu já convido a amada igreja a estar abrindo a palavra do Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, no capítulo 12, versículo 29 e 30. Já convido também aqueles que estão nos acompanhando pelo Instagram, se desejarem estar também acompanhando a palavra do Senhor, que assim estejam. E que o Espírito Santo de Deus, nessa noite, venha falar no profundo dos nossos corações. Assentados mesmos, mas com toda a reverência, a presença do nosso Deus, a presença do Senhor Jesus e a presença do Espírito Santo, venhamos acompanhar a leitura com todo o temor e reverência, assentados mesmo. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Aleluia. O Espírito Santo, ele tem falado muito aos nossos corações. Nesses últimos meses, e na quarta-feira, poderosamente, ele usou a vida, tanto do evangelista Ricardo como do nosso pastor Luiz, para confirmar a palavra, a qual ele colocou no meu coração e a qual ele já vem falado há muitos meses para nós, para o povo dessa congregação, aos nossos corações. Glória a Deus. Que Deus, Ele quer fazer, como nós temos ouvido neste altar. Deus, Ele quer que nós venhamos viver as promessas dEle. Deus, Ele quer que nós venhamos tomar posse das promessas a qual Ele tem para as nossas vidas. Mas, como foi falado aqui na quarta-feira, o que Deus pede de nós? Será que nós temos entendido este mandamento, a qual é o primeiro mandamento? Aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, é uma pergunta que um fariseu ele faz a Jesus. Vendo que Jesus estava ali respondendo bem todas as perguntas, então ele faz essa pergunta ao Senhor: qual seria o maior mandamento? E Jesus aqui, no versículo 30, Deus abençoe meu irmão, ele responde: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Eu já peço aos irmãos também para estarmos voltando lá em Deuteronômio. Foi falado aqui, mas o Espírito Santo também colocou no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Deuteronômio, capítulo 8, versículos 12 e 13. Depois não é 10. É 10, meus irmãos, perdão, meus irmãos. É Deuteronômio 10, 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor:
Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Que guardes os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. É uma confirmação do que Jesus havia lhe respondido para aquele fariseu, o qual seria o primeiro mandamento da lei do Senhor. Se perguntarmos até para as nossas crianças, ou para qualquer um de nós, qual é o primeiro mandamento, todos nós vamos responder que sabemos e vamos falar, que é amar o Senhor teu Deus, o nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Mas eu pergunto para mim, primeiramente, e eu pergunto para cada um dos irmãos que aqui está sentado, e para aqueles também que são servos do Senhor, que nos assistem, será que nós temos obedecido, vivido este mandamento? Será que nós temos entendido o que é que Deus Ele nos pede neste mandamento tão grandioso? Será que nós temos entendido o que Deus Ele pede ali para Israel e o que Ele pede também para nós? O que é que Deus quer que nós venhamos fazer, da maneira como Deus quer que nós venhamos viver? Será que nós temos realmente entendido o que é este mandamento que o Senhor pede de nós? O que é amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento? Será que nós temos vivido e entendido este mandamento? O nosso pastor, ao encerrar ontem não, na quarta-feira, ele fez uma pergunta: o que Deus tem sido para nós? O que Deus tem sido para nós? Será que nós temos entendido? Será que nós temos amado a Deus como Ele deveria ser amado? Às vezes, hoje, a igreja de hoje, nós achamos que por vir todos os dias, a qual tem culto, aos cultos, por participar dos estudos, por participar das orações, dos cultos nos lares, nós achamos que estamos servindo a Deus. Que isso, vir e é amar a Deus. Mas como foi falado aqui na quarta-feira, meus irmãos, como o nosso pastor falou, às vezes muitos crentes acham que têm obrigação, dever de vir aos cultos. Mas não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Deus Ele pede de nós. Mas Ele quer, Ele deseja que nós venhamos até Ele, não é por medo, não é por obrigação, mas sim por amor. O que o Senhor deseja, o que o Senhor quer ver, o nosso coração ser movido por nos levar até Ele, é somente o amor a Ele. E eu pergunto, será que nós temos amado? Será que nós temos subido aqui aos dias de culto como hoje? O que nos moveu a estar aqui? Será que foi o amor verdadeiro a Deus? Ou será que muitos de nós, não só aqui, mas em todas as congregações que invocam o nome do Senhor, nos dias de culto, tem ido porque é o dia de culto? E chegam enfadados do cansaço do dia a dia, dos trabalhos do dia a dia, e senta. E aproveita
essas 2 horas, 1 hora e pouco, 2 horas e meia, para sentar, relaxar na cadeira, descansar um pouco das tarefas, dos afazeres do dia a dia. O que realmente tem nos movido a vir à presença do Senhor? É o amor a Deus? É o medo? Ou é a obrigação? Se eu sou crente, então eu tenho que ir para a igreja. O que tem nos levado a estar na presença do Senhor? O que tem nos movido a vir até a presença do Senhor? Quarta-feira, novamente. No momento em que o nosso cooperador Alisson, ele fez a abertura, ele falou algo que me chamou muita atenção. Quando ele lembrou, ele disse que o Espírito Santo levou ele a lembrar de Isaías, a passagem que fala que quando os serafins adoravam ao Senhor, os umbrais das portas se moveram. E ele disse: o dia em que nós adorarmos a Deus verdadeiramente, os umbrais dessas portas também vão se mover. E aquela palavra ficou marcada no meu coração. Eu falei: meu Deus, como realmente é verdade. E como tem se falado aqui, como tem pregado aqui neste altar, por quê que coisas sobrenaturais como essas não acontecem nos nossos dias? Porque no momento que nós louvamos, os moradores da terra não são perturbados? Porque no momento que nós adoramos, os que passam lá fora não são atraídos para adentrar, por conta do júbilo, por conta da alegria do momento da adoração. Porque não temos adorado ao Senhor como Ele merece ser adorado. Não temos subido à casa do Senhor por amor a Ele. Os irmãos podem falar: minha irmã, mas você está nos julgando que a irmã está falando é muito pesado. É, meus irmãos, mas é a pura verdade. É a pura verdade. É o que nós, igreja de hoje, temos vivido. Nós temos promessas gloriosas da parte do Senhor, mas nós não temos amado a Deus como nós deveríamos amar. Não temos buscado ao Senhor como nós deveríamos buscar. Não temos sido movidos a estar na casa do Senhor por amor ao nome dele, mas muitas das vezes para cumprir como obrigação. Às vezes dói ouvir essas palavras, mas é para doer mesmo, meus irmãos. É para doer mesmo, é para nos despertar. É para causar em nós mesmos um choro de dor, de tristeza, porque nós poderíamos estar vivendo a glória do Senhor, mas nós não estamos vivendo. E o culpado não é Deus, o culpado não é Jesus, o culpado não é o Espírito Santo, mas nós é que somos culpados. Porque como tem sido falado, como Deus tem usado vidas aqui para ministrar, Deus, Ele não resiste ao coração quebrantado. Deus, Ele não resiste àquele que rasga o seu coração diante dele. Ele não resiste. Ele é atraído, Ele vem até essa pessoa quando Ele encontra aquele que o adora em espírito e em verdade. Quando Ele encontra aquele que o busca, aquele que o ama. Não tem como Deus, Ele não se revelar a essa pessoa.
E Deus, Ele tem buscado, Ele tem falado para aquele que tem dado crédito ao que tem sido ministrado nesse altar. Ele tem buscado de nós posicionamento. Ele tem buscado de nós posicionamento. Ele tem falado. Ele quer uma posição da igreja. E muitas das vezes, o que acontece com nós, igreja do Senhor, é ouvir a palavra do Senhor e saímos muitas das vezes daqui da mesma maneira que nós adentramos. É ouvir como foi ministrado aqui no domingo, na sexta-feira passada, na quarta-feira, onde Deus falou muito poderosamente aos nossos corações. Ao menos no meu coração, Deus falou muito. E como é que nós saímos daqui? Que posição é que nós tomamos? Vamos para casa? Foi mais um dia de culto? Foi mais uma pregação como qualquer outra? Ou rasgamos os nossos corações e as nossas vestes diante do Senhor? E buscamos nos posicionar. Buscamos uma vida de santidade. Buscamos nos consertar diante do Senhor, para que Ele venha se revelar a nós, para que nós venhamos tomar posse das promessas do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus tem falado. Ele quer posição da igreja. Ele quer posição da igreja. Ele quer fidelidade da igreja. Mas nós ouvimos e vamos para as nossas casas e vamos voltar a fazer as mesmas coisas, a viver da mesma maneira que nós temos vivido. É o amor? É a obrigação? O que tem nos movido a servir a Deus? Temos amado a Deus como Ele tem nos pedido, como Ele tem nos dado como mandamento, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Deus, Ele é um Deus que sente ciúmes. Ele é um Deus que prova os nossos corações. Por mais que nós achamos que estamos vindo nos cultos, que estamos exercendo nosso ministério, estamos louvando, estamos pregando, estamos orando, estamos cultuando, mas Deus, Ele prova os nossos corações, porque Ele procura os verdadeiros adoradores. Ele procura os fiéis da terra. E é a estes que o Senhor se revela. Eu já convido os irmãos para estarmos abrindo em Jeremias, capítulo 29, passagem muito conhecida pela igreja, 29, a partir do 12. Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Só até aqui, meus irmãos. Olha o que o Senhor nos fala através da palavra dele. Quando invocarmos o nome dele, quando orarmos ao Senhor, quando buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, o que vai acontecer? Ele vai deixar ser achado por nós. Como eu disse, meus irmãos, às vezes é duro ouvir, mas eu tenho buscado, irmã, mas eu tenho vindo. E por que Deus não se tem deixado ser achado por nós?
porque a palavra do Senhor ela é verdadeira. Deus aqui está dizendo: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, então Ele vai deixar ser achado por nós. O que é que o Senhor pede a vocês, Israel? Não é que o ames, não é que o sirvas, não é que o ame ao Senhor com todo o vosso entendimento, com toda a vossa força. Qual é o primeiro mandamento? Não é amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Deus aqui Ele disse: quando vocês me buscar de todo o vosso coração, então eu vou deixar ser achado por vós. Eu pergunto a mim, faço essa pergunta para mim, e os irmãos vão se perguntando dentro dos vossos corações: será que Deus tem deixado os irmãos o achar? Então eu pergunto: por que não temos vivido as promessas poderosas de Deus? Por que não temos sido uma geração cheia do Espírito Santo? Por que não temos vivido as manifestações gloriosas do Espírito Santo? Porque, infelizmente, nós não temos buscado ao Senhor com todo o nosso coração. Porque se nós estivéssemos buscando, Deus, Ele iria simplesmente responder: eis-me aqui. Glória a Deus. E por que nós não temos ouvido? Porque não temos buscado ao Senhor. Há umas semanas atrás, o nosso pastor, eu creio, não sei se foi, acho que foi o mês passado, ele ministrou uma palavra tremenda da parte do Senhor. Isaías, onde fala do verdadeiro jejum. E Deus ali, Ele fala para o povo dele: seria este o verdadeiro jejum que eu tenho pedido a vocês? Que deixam de se alimentar, que rasguem as suas vestes. Seria esse o verdadeiro jejum que Deus tem pedido? Não. Mas Ele fala qual é o verdadeiro jejum que Ele pede. Quando vocês deixarem de falar iniquidades, quando vocês deixarem de apontar o dedo, então vocês vão clamar a mim e eu vou responder: eis-me aqui. E aqui Deus Ele fala: quando me buscar, quando vocês me buscar de todo o vosso coração, então eu vou me deixar ser achado por vós. Eu vou me deixar ser achado por vós. Como foi falado aqui na quarta-feira. As raposinhas, nós não temos conseguido tirar das nossas vidas. Não temos conseguido tirar as raposinhas das nossas vidas. Não temos conseguido. Não temos chegado na casa do Senhor, como foi falado aqui também no mundo, com o nosso olhar para Cristo. Não temos chegado na casa do Senhor sedentos pela face de Jesus. Como sempre é falado neste altar, nós escutamos em que posição nós tomamos. A palavra do Senhor diz
e ela é fiel e verdadeira, que a cada culto, todos os cultos, Jesus, Ele está aqui. A palavra do Senhor diz que neste momento Jesus Ele está andando no meio da igreja. Quantos têm sentido a presença dele? Quantos têm sentido as orlas de Jesus tocar nos seus pés? Porque Ele está passando, Ele está passeando no nosso vida. São verdades que doem no nosso coração. São verdades que doem. Porque éramos para ter olhos santos, para contemplar a face dele. Éramos para ter narinas sensíveis, para sentir a presença da rosa de Saron passar no nosso meio. Era para ter um tato, uma pele sensível, para sentir ele passando e sentir ele passar do nosso lado. E por que nós não vivenciamos isso? Por que não vemos? Porque muitos cultos, muitos conseguem até dormir. Porque muitos cultos, muitos conseguem até se distrair, o pensamento voa longe. Por que, meus irmãos? Porque não temos amado a Deus como deveríamos amar. Porque não temos vindo na casa do Senhor para buscar a face do Senhor. Mas viemos porque é mais um dia de culto. É mais um dia de culto, como foi falado aqui na quarta-feira. Tem irmãos nessa denominação e em todas as denominações aqui de Condeúba, no mundo afora, que se esquecem os dias de culto. Que amor é esse? Que amor é esse? O dia que nós temos um encontro marcado com o amado da nossa alma. Nós esquecemos o dia do encontro que nós temos marcado com Ele. É esse o amor que nós temos tido por Jesus. Dia de Santa Ceia é o dia a qual renovamos as nossas alianças. É o dia a qual nós nos alimentamos do corpo e do sangue de Jesus. E eu pergunto para os irmãos não precisam perguntar, que os irmãos percebem. Toda Santa Ceia, todos os irmãos participam ou faltam, irmãos? Mas nós dissemos que amamos a Deus. Dissemos que desejamos a Deus. Como nós vamos orar? E Deus vai se deixar ser achado por nós. Como que nós vamos orar? E Deus Ele vai dizer isso aqui. É posição que o Espírito Santo tem pedido de nós. É fidelidade. É fidelidade que o Espírito Santo tem pedido de nós. Viemos no culto, não acontece nada. Tem sido falado aqui nesta igreja, neste altar, para aqueles que querem dar crédito. Deus tem promessas de dons para esta igreja. Quantos tem buscado? Quantos tem buscado? Foi falado aqui também, quarta-feira. Aquele que bate na porta, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Mas
para receber, para a porta se abrir, precisa mover o coração de Deus. Precisa mover o coração de Deus. Deus, Ele sonda. Por que você está me pedindo os dons? Para que você quer os dons? Ele sonda os nossos corações. E que posição tomamos de saber que o Espírito Santo, Ele batiza, que Ele dá dons? Se não temos, se eu não sou batizada, eu aceito? Ah, tá bom. Se a promessa é para nós, se a promessa é para o povo de Deus, se a promessa é para a igreja. Deus, Ele disse que nos últimos dias Ele iria derramar o Espírito dele sobre toda a carne. É falado, é revelado pelo Espírito Santo. Irmã, eu vi você em sonhos, Deus me mostrava que você era batizado com o Espírito Santo, Deus me mostrava que Ele te dava um dom. E o que você faz? Amém, irmão, amém, minha irmã, eu acredito. E você vai para casa, você faz o quê? Você chega aqui na presença de Deus, você faz o quê? Você rasga o seu coração diante de Deus e começa a pedir até que você move o coração dele e Ele te dá. Ou você simplesmente só fala amém, minha irmã, amém, meu irmão, eu acredito. Eu acredito que os sonhos são de Deus. E continua da mesma maneira. Continua do mesmo jeito. Sem insistir, sem buscar, sem rasgar o seu coração, sem buscar tocar o coração de Deus. Não depende de Deus, só depende de nós. Só depende de nós. Só depende de nós. A palavra tem sido pregada. Deus, Ele tem falado verdadeiramente aos nossos corações. Glória a Deus. E que posição nós temos tomado? Que posição nós temos tomado? Ouvimos a palavra de Deus, Deus falar, Deus ordenar, Deus dizer que Ele quer conserto, que Ele quer fidelidade, que Ele quer santidade, que Ele quer uma posição da igreja, e nós simplesmente ouvimos e vamos para casa para continuarmos da mesma maneira que estamos, que somos. Se Deus está dizendo que quer santidade, nós temos que lutar para nos santificar. Se Deus está dizendo que Ele quer fidelidade, nós temos que lutar para ser fiéis. Se Deus está dizendo que Ele quer posicionamento, nós temos que lutar para nos posicionar. Foi falado aqui também essa semana. Para sermos fiéis, pelo menos na leitura de um capítulo da Bíblia. Será que temos sido? Será que temos sido fiel? O que mais o Espírito Santo tem repetido aqui neste altar é para crer nos profetas, para que venhamos a prosperar. Será que nós temos crido no que tem sido profetizado no altar? No que tem sido falado pela boca do profeta? Verdadeiramente, será que nós temos crido? Ou saímos por aquelas portas e quando acaba o culto, já nem sequer nos lembramos mais do que foi falado, do que foi ministrado, do que foi falado pelo profeta do Senhor?
Aí nos perguntamos, por que muitos vêm no culto, não sentem a glória de Deus, a presença de Deus? Por que passa um ano, passa 2 anos, e não vemos o Espírito Santo batizar? Não vemos o Espírito Santo conceder os dons? Por quê? Porque não amamos ao Senhor o suficiente para obedecê-lo. Não amamos o Senhor o suficiente para servirmos a Ele com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Não amamos o Senhor o suficiente para nos sujeitarmos ao que Ele nos pede. Porque se amássemos, nós iríamos lutar, nós iríamos fazer o que fosse para viver o que Ele tem nos pedido, para obedecer o que Ele tem nos mandado. Olha o que Ele diz para Israel. O que é Israel que o Senhor teu Deus pede de ti? Não é que somente o ames com todo o teu coração, que o sirvas, que obedeça os seus mandamentos e os seus estatutos? Não é somente isso que o Senhor pede de nós. Que venhamos amá-lo. Que venhamos amá-lo. Que venhamos buscar a Ele de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Eu já convido os irmãos para estarmos abrindo o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Até as crianças conhecem esse versículo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Mais uma palavra, mais uma verdade, a qual o Senhor tem falado aos nossos corações. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Jesus aqui não está referindo a todos. Ele está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se nós temos amado a Deus, por que não temos guardado os seus mandamentos? Mas se perguntar a cada um dos irmãos se amamos a Deus, nós vamos encher a boca para responder que nós amamos. Mas o que testifica o nosso amor por Deus é o que Jesus está falando aqui na palavra dele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Oh, meus irmãos, são verdades que não tem como não nos chacoalhar. Aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos. E aquele que guarda os seus mandamentos será amado de Deus. E aquele que é amado por Deus, aquele que vive uma vida de obediência, guardando os mandamentos do Senhor, o que vai acontecer? Deus vai vir e vai fazer o quê? Vai se manifestar a essa pessoa. Glória a Deus, aleluia. E eu pergunto para nós,
Deus, ele tem se manifestado a nós? Ele tem verdadeiramente se manifestado a nós? Ele se manifesta. Não vou dizer que Deus não tem se manifestado para alguns, mas Deus tem se manifestado para toda a igreja, para todo aquele que diz ser servo do Senhor. Será que Deus tem se manifestado? E quando nós ouvimos essa verdade, o que acontece dentro de nós? É mais uma pregação, é mais uma palavra ministrada. Vamos sair por essas portas para continuar vivendo do mesmo jeito que nós estamos vivendo, servindo a Deus da mesma maneira que nós estamos servindo? Ou vamos lutar para viver esse amor? Para viver este amor a qual Jesus tem pedido de nós, que é uma vida de obediência aos seus mandamentos. Para que este amor venha fazer o quê? Com que sejamos amados por Deus e Ele venha se manifestar a nós. Porque eu creio que é o que todos desejam, é que Deus venha se manifestar a cada um de nós. Porque eu creio que é isso que a igreja busca. Uma vida de comunhão com Deus, uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Eu creio que aquele que ora, que tem uma vida de oração, que tem buscado a vida de oração, eu creio que o que ele espera é que Jesus venha dizer: eis-me aqui. É que Deus venha dizer: eis-me aqui. Eu creio que é o que esperamos. Aquele que tem uma vida de oração, aquele que busca a Deus. É que Deus venha dizer: eis-me aqui. Eu peço aos irmãos que venhamos abrir em Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Voltamos. Uma passagem também muito conhecida da igreja. Segundo Crônicas 7, 14. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Todas as promessas a qual nós temos da parte do Senhor é de que venhamos buscar a face do Senhor em oração, buscar a presença do Senhor, e todas as promessas dele, pela palavra dele, é dele responder e é dele se revelar a nós. Não temos nenhuma palavra, nada na Bíblia onde fala que não venhamos buscar a Deus, quando buscar o Senhor de todo o nosso coração, quando nos arrependermos dos nossos pecados, e Deus, Ele não vai se revelar, Ele não vai responder. Todas as promessas de Deus é que aquele que busca Deus, Ele vai deixar ser achado por Ele. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Todas as promessas do Senhor.
se buscarmos em oração, se nos humilharmos, se buscarmos verdadeiramente a face do Senhor, não existe como Ele não se revelar. Como o nosso profeta Anthony, Anthony, ministrou no domingo. Nem um A, nem um B da palavra do Senhor vai se cumprir. Não adianta. Nem um A, nem um B. Se Deus está falando, vai acontecer e acontece. Não fica sem se cumprir. Porque a palavra do Senhor, ela é fiel. E o Espírito Santo diz pela palavra do Senhor que Deus, ele vela para cumprir com a palavra dele. Ele vela para cumprir. Então, se ele disse que aquele que ora, aquele que busca ao Senhor de todo o coração, ele se deixa ser achado por ele, ele se revela, ele diz: eis-me aqui. Assim acontece, porque é palavra do Senhor e ele é fiel e ele vela para cumprir com essa palavra. Mais um texto que nos afirma que nós, Igreja do Senhor, precisamos nos voltar para Deus. Precisamos buscar a face do Senhor verdadeiramente. Precisamos tomar posições nas nossas vidas. Precisamos nos santificar. Precisamos tirar das nossas vidas o que precisa ser tirado, para que Deus, ele venha dizer: eis-me aqui. Glória a Deus. Porque é a vontade dele, é o que ele mais deseja, primeiro do que nós, é se revelar a nós. O que Deus, ele mais quer é ser deixado achar por nós. Mas para isso, precisamos rasgar, não as nossas vestes, mas rasgar os nossos corações diante de Deus. Deus, ele precisa, ele quer, ele tem que encontrar verdade na nossa busca, sinceridade, como foi falado aqui na quarta-feira. Não é obrigado ninguém vir nos cultos, como o pastor falou. Deus, ele fica triste, mas ele quer que venhamos ser movidos a estar aqui somente por amor a Ele. Não por obrigação, não pelas bênçãos, mas por amor ao nome dEle. É o que o Senhor busca na igreja dele. É um povo que o ame, é um povo que o busque, é um povo que o priorize. É um povo que ame a Ele com todo o coração, com todo o entendimento. É isso que Deus, ele busca de cada um de nós. Aqui eu separei alguns exemplos para vermos, sabemos aqui na palavra do Senhor, o posicionamento do povo de Deus no passado. Eu já convido os irmãos para estarmos abrindo lá em Gênesis, capítulo 22, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas,
e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abarrou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para enrolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único filho. Essa passagem é uma passagem tremenda que fala poderosamente aos nossos corações. Aqui, como eu disse no início, que Deus, Ele prova o nosso amor para com Ele. Ele prova as nossas intenções. Quando Abraão, ele teve Ismael, ele amava Ismael, porém, ele servia a Deus da mesma maneira. Só que quando ele tem Isaque, quando Sara tem Isaque, ele já não ama mais a Deus como ele amava antes. Ele já começa a dividir no coração dele o amor para com Isaque. Então Deus, ele percebendo que Abraão já começa a dividir no coração dele o amor dele com Isaque, Deus, ele é um Deus que ele é único, e é o que ele nos pede, que venhamos amar ele com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Então ele fala: eu vou provar Abraão. E ele pede para Abraão o que ele é de mais precioso, que é o seu filho Isaque. Então ele pede a Abraão para ir ali sacrificar o filho dele. Como nós entendemos, e já foi ministrada essa passagem aqui por muitas vezes, que Abraão cria na promessa que havia sobre a vida de Isaque, que Isaque seria chamada a descendência dele. Mas quando Deus fala para sacrificar, ele cria que Deus poderia o ressuscitar. Mas quando Deus fala: me dá o teu filho Abraão, o teu único filho Isaque, não pesa no coração dele. Ele não fala: Senhor, deixa eu ficar mais uns dias, daqui uma semana eu faço, eu vou pensar. Não, imediatamente. No outro dia, Abraão vai fazer o que Deus o pediu, porque Abraão amava e ama verdadeiramente a Deus. Não teve dificuldade no coração de Abraão para sacrificar Isaque, porque ele amava a Deus, ele ama a Deus. Então ele vai e obedece o que Deus pede, sem pesar nenhum no coração dele. Ele vai, porque Deus era o primeiro na vida dele.
ele verdadeiramente ama a Deus. E ele vai e faz o que Deus pede. Até que Deus, quando Deus ele vê, agora eu sei que Abraão me ama. Quando ele está pronto para cumprir o sacrifício, Deus brada, o anjo brada, não Abraão. Agora eu sei que você não poupou, que você não me negou o teu único filho. E Deus, ele tem pedido isso de nós. Assim como ele pediu para Abraão, Deus ele tem nos pedido para sacrificar a um dos nossos filhos. Ele não tem nos pedido isso. O que Deus tem nos pedido é que venhamos amá-lo, é que venhamos obedecer os seus mandamentos, é que venhamos buscar Ele em primeiro lugar, é que venhamos servir a Ele com amor. Coisas simples, porque a palavra do Senhor diz que os mandamentos de Deus eles não são penosos para nós. E quanta dificuldade nós temos de obedecer. Dia de culto, uma convocação solene. Não é só aqui, porque a igreja de Deus não é só essa, mas se formos agora, o Espírito Santo agora, Jesus que está aqui passeando no meio da igreja, será que Ele tem contemplado todos os membros que fazem parte dessa denominação e das demais denominações? Será que todos estão? Se amássemos a Deus verdadeiramente, será que nós conseguiríamos faltar cultos? Será que nós conseguiríamos ficar sem ler a Bíblia um dia, 2 dias, 3 dias? Será que nós conseguiríamos se amássemos verdadeiramente a Deus? Não é um filho, mas é como o nosso pastor falou, seja fiel apenas na leitura de um capítulo, que nós não conseguimos ser. Mas Abraão, o único filho, Deus pede e ele está disposto. Ele faz, porque a partir do momento que ele obedeceu no coração dele, para Deus o sacrifício já foi consumado. Que ele faz, ele dá o único filho dele para Deus. E o que é que Deus pede de nós? É um pouquinho do seu tempo, filho. Me dá um pouquinho do seu tempo. Me dá 1 hora de oração por dia. Me busca, através da leitura da Bíblia, um capítulo. E nós temos feito, nós temos buscado a Deus. Nós temos sido fiel. Quantos têm amado a Deus a ponto de todos os dias, eu não vou falar 1 hora, não vou falar meia hora, 5 minutos de oração. Quantos de nós temos orado por dia? Mas nós dissemos que amamos a Deus. Dissemos que amamos a Deus. Dissemos que amamos a Deus. Abraão ele não teve dificuldade de entregar o filho Isaque a Deus. Eu já peço aos irmãos para estarmos vendo outro exemplo em 1 Samuel. Já está dando a hora. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 11 ao 22. Samuel, capítulo 4, versículo do 11 ao 22. Acho que eu falo do 11 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor.
e foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente, e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que veio da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu quem trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. E houve também grande matança entre o povo. E além disso também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, do lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, e ouvindo essas notícias, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou ao menino Icabode, ou Icabô, alguns dizem, dizendo: de Israel se foi tomada agora, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel agora é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Essa passagem, meus irmãos, também é uma passagem muito conhecida. Já está dando tempo, eu vou apressar. Os irmãos sabem que naquela batalha o povo de Deus estava perdendo, então os filhos de Eli mandam trazer a arca, para que eles viessem a ganhar a batalha, porque eles sabiam que aonde a presença de Deus estava, quando a arca era levada, porque a arca de Deus naquele tempo, na antiga aliança, carregava a presença de Deus dentro dela, não havia derrota, havia vitória, por conta da presença de Deus, que o Deus de Israel, que batalhava por eles e que batalha por nós, quando a presença de Deus está, não tem derrota, somente vitória. Então, eles estavam em pecado, como a igreja toda conhece, e Deus estava ali, a presença de Deus estava ali, porém não a favor de Israel, mas contra Israel. Deus ele não estava ali para batalhar pelo povo dele, mas estava ali a favor dos filisteus. Então, eles perdem a batalha e os filisteus tomam a arca e a levam presa. E o que eu quero que os irmãos entendam é que a gente percebe aqui pela leitura que quando o mensageiro ele traz a notícia tanto para Eli quanto para a nora de Eli, quando o mensageiro ele faz menção que morreram muitos, que os filhos de Eli morreram, até ali Eli recebe a notícia, ele aguenta a notícia, mas quando ele fala e a arca de Deus foi tomada, quando ele fica sabendo que a arca de Deus, a arca que carregava a presença de Deus, ela foi tomada, quando ele ouve esta parte, ele cai para trás da cadeira por conta da notícia e morre. Quando ele ouve os filhos dele, que ele amava, tanto que ele honrava os filhos mais do que a Deus, tinham morrido, ele aceita. Morreram muitos do povo de Deus, ele aceita, mas quando o mensageiro diz: mas a arca de Deus, ela foi levada. Então ele não
aguenta o que ele ouve e ele morre. Do mesmo jeito, a nora de Eli. Ela sabe que ela ouve a notícia. O seu sogro morreu, o seu marido morreu. Ela sente dores. Ela dá a luz. Ela não se alegra nem pelo filho que ela tem, o filho homem, que era uma honra para as mulheres naquele tempo. Mas a tristeza maior dela não era nem pela morte dela, mas era porque a arca do Senhor, a presença do Senhor, tinha sido levada do meio de Israel. Olha a importância, o zelo, o amor, a prioridade que aquele povo eles tinham por Deus. Seu filho morreu, seus 2 filhos morreram. Ele ouve, ele continua assentado. Mas quando o mensageiro diz, só que tem uma coisa, a arca foi levada, ele não aguenta a notícia e morre. Meus irmãos, já deu a hora, eu já convido o pastor, como o irmão Ricardo também falou na quarta-feira. Creio que se for da vontade de Deus, os demais versículos que ficaram sem mencionar, Deus ele vai usar a vida de outro para dar continuidade, né, meu irmão? Porque nós cremos que Deus está no controle, o altar é dele, e é do altar que ele ordena a bênção, que ele fala com o povo dele. Meus irmãos, que não venhamos nos entristecer com a palavra do Senhor. Eu não falo comigo, porque se os irmãos se entristecerem comigo, eu não importo. Mas que não venhamos entristecer com a palavra do Senhor, mas que venhamos considerar a palavra do Senhor, temer e buscar, como foi falado aqui na quarta-feira, eu repito novamente. Vamos tomar uma posição diante de Deus, porque é o que o Espírito Santo tem pedido de nós. Posição, santificação, fidelidade, uma mudança na presença do Senhor. Porque o desejo de Deus é se manifestar a nós. O desejo de Deus é que nós venhamos ser um povo que venha viver as promessas dele. O desejo do Espírito Santo é que venhamos nos transbordar dele, é que venhamos nos transbordar do Espírito. Mas não depende de Deus, Pai. Não depende do Espírito Santo. Não depende de Jesus. Depende de cada um de nós. Depende de quando nós vamos sair por aquelas portas. Qual a posição que nós vamos tomar, que nós temos tomado. Eu já convido o nosso pastor. Nosso pastor amado, nosso pastor Luiz, um dos nossos pastores amados, né? Nosso pastor Luiz.